Fala galera, sou o Kaique e tô aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Aluno. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre preconceito em relação à Rússia, sobre algumas novidades também do meu canal. Em relação à Rússia, eu percebo que a maior parte das pessoas que eu conheço tem um preconceito muito grande sobre o país. Uma reprovação quando você fala sobre Rússia. Mas eu lembro que quando eu não gostava do país, quando eu não estudava sobre o país, eu não tinha visão nenhuma da Rússia. Não tinha algo que eu poderia dizer para você assim, poxa, a Rússia é isso, aquilo. Era como se não existisse. E depois que eu comecei a gostar, a estudar, a pesquisar um pouco mais, a conhecer russos, eu comecei a notar como a Rússia é um país fantástico, com pessoas assim muito legais, muito bacanas. A Rússia tem muita coisa para ensinar para nós brasileiros que gostamos ou nos interessamos em conhecer outras coisas, pessoas, culturas, enfim. Bom, e fazendo essa análise, eu comecei a observar que o que acontece conosco aqui no Brasil é que nós vamos muito pela mídia, pelo que a TV em si fala. Eu bato muito nessa tecla e tem gente que não gosta, fica incomodado, mas é verdade. A nossa mídia, a mídia aqui do Brasil, principalmente a Rede Globo, que é a terceira maior emissora do mundo, elas mostram outros países na ótica muito dos Estados Unidos, na ótica norte-americana, que muitas vezes não chega a falar mal, mas não dá uma ênfase tão grande aos outros países como dá aos Estados Unidos. E como a Rússia foi inimiga a longa data, teve toda a questão da Guerra Fria, então a imagem da Rússia é colocada com certo desprezo, é colocada de uma forma inferior. E as pessoas tomaram isso, vestiram essa camisa, adotaram isso. Eu vejo gente não gostar da Rússia mesmo, mas sem ter motivo nenhum aparente. Isso é muito interessante. Uma vez um amigo meu comentou, até já falei em outro vídeo isso, um amigo meu disse bem assim: ah, se a Rússia não fosse a Rússia, eu iria pra lá. Eu fiquei com aquela frase na cabeça, eu fiquei pensando assim, foi mais ou menos essa frase que ele disse. Eu fiquei pensando, se a Rússia fosse a Rússia, mas o que é a Rússia? O que é que tem com a Rússia? E eu notei aí que é uma influência que nós recebemos nos filmes. As pessoas acham que filme não influencia, mas influencia. Você vai ouvindo todo filme que vai assistindo, desde criança vai tendo uma imagem de vilão, de ruim, de algo que é pobre, que é miserável. Então você fica com aquela coisa na cabeça, você cresce com essa ideologia. Bom, e outra coisa que eu ouvi também foi uma pessoa me falando que na Rússia é perigoso e que o povo sai armado na rua e que não tinha segurança nenhuma tal. Só que quando eu conheço pessoas que moram na Rússia e que foram para a Rússia, eu vejo que a situação é muito diferente. A visão, a ótica que as pessoas têm da Rússia é de surpresa. Isso contrasta com o que nós brasileiros falamos, com o que a maioria dos brasileiros falam. Então é isso, conheçam um lugar, pesquise um pouco sobre a Rússia, procure gente que foi para lá, não dá uma olhada só em vídeo de internet, um ou outro, ou no que algumas pessoas falam. Tenta pesquisar mais a fundo que vocês vão conhecer algo muito bacana. Bom, e sobre a novidade, eu estou estudando francês. Eu comentei na minha timeline no Face, mas tem pouco tempo, eu fiz 3 aulas e assim, tô um pouco de dificuldade na pronúncia, mas nessa terceira aula agora já começou a esclarecer um pouco mais na minha mente, tá melhorando. Como que eu comecei a estudar francês? Eu tenho um amigo francês que eu o entrevistei e ele começou a conversar, me convidou para conhecer a família dele. Fui conhecer a esposa, os filhos, e nisso eu falei do meu interesse de aprender francês depois do russo, e ele falou assim: Kaique, vamos fazer uma troca. Você me ajuda a um pouquinho a aperfeiçoar mais o português e eu te dou aula de francês. Eu disse, top. E comecei a estudar, é muito engraçado, é muito engraçado. Eu tô aí escrevendo já para ver se eu gravo um vídeo falando as primeiras palavras que eu já aprendi. Deixa eu aperfeiçoar um pouquinho mais porque a estrutura da fala do francês é bem diferente. Eu acho engraçado que tipo, tem várias frases, várias palavras numa frase, e você não lê a última letra de cada palavra. Eu me bato muito nisso. E o R, esse R meio pra fora, assim, nossa, dá um nozinho, mas eu tô gostando, tá sendo bem interessante. Os franceses têm um pensamento diferente, eu acho um povo bem diferenciado do russo, apesar que todos somos humanos, compartilhamos de
de uma pátria que é a Terra, o planeta Terra, mas eu creio que as divisões que nós demos nomes de países, elas influenciam um pouco na personalidade, e isso é muito interessante conhecer personalidades de outros países. Bom, então é isso. Francês está sendo interessante para mim e vou trazer em breve novidades aqui no canal, outras pessoas que vão participar também do Coisas de Aluno. E eu decidi separar um pouco o conteúdo da Rússia do Coisas de Aluno. Vai ter coisas da Rússia aqui, mas vão entrar pessoas falando sobre outros países. Aguardem que vocês vão ver, tem muita novidade boa no canal. Então é isso, pessoal. Bom, quem quiser ver a entrevista com meu amigo francês, vou deixar o link na descrição. E quero também pedir para vocês curtirem e se inscreverem no canal YouTube/Amigos da Rússia. Bom, lá eu vou focar muito mais na Rússia nesse canal. E eu acabei de gravar uma entrevista com Rafaela Ribeiro, que passou 2 meses na Rússia. E ela disse a visão que ela teve do país, o que ela achou, como os russos reagem, questão da segurança, questão da herança do comunismo, questão do preconceito. Foi uma entrevista muito boa. Eu gostei muito de conversar com a Rafaela. Eu acredito que vocês vão gostar também. Então é isso. Se quiser, a entrevista tá aí. Dê uma olhadinha. E é isso, pessoal. Das Vidania, pacá pacá.